Estamos começando mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo, com o apoio do Corecon. Hoje vamos falar sobre agronegócio e todas as suas variáveis e possibilidades que eles apresentam para a gente diariamente. Recebendo aqui o professor Rafael Possic. Professor, muito bem-vindo ao EDD, muito bem-vindo ao Economia Dia a Dia. Obrigado, aqui agradecer ao Sindicato dos Economistas, professor Valdir, professor Gilson, e falar de agronegócio é sempre um prazer. Quando a gente fala de agronegócio no Brasil, a gente fala da excelência, né? A gente está no topo no que se diz respeito à tecnologia, por exemplo. Eu entrei no agronegócio em 2004, eu não sabia a diferença de boi e vaca e tive que assumir por questões sucessórias um negócio lá no Mato Grosso do Sul e fui estudar. E desde lá o que a gente emprega é tecnologia e o que a gente vê é a tecnologia evoluindo safra após safra. E os resultados aparecem aí nos sacos de hectare por soja, nas toneladas de milho por hectare. A gente vê o campo evoluindo na produtividade. Hoje você é professor de agronegócio na FAAP, isso, certo? Certo, correto. O que se ensina num curso de agronegócio? Eu busquei exatamente moldar o curso na parte prática. Então, como eu tive essa experiência de não conhecer nada e ter que aprender tudo, eu peguei e dividi esse meu aprendizado em 14 tópicos relevantes para o agronegócio e compactei isso num semestre. Para quê? Para aquele menino que já trabalha no agronegócio através da família, ou que ele quer montar uma agritec, ele quer empreender no agronegócio, ele tem a noção do que ele vai encontrar pela frente e não seja uma novidade total para ele. Provavelmente você que está em casa, quando a gente fala no homem do campo, ainda tem o estereótipo daquela pessoa que acorda 4h30 da manhã, coloca lá a enxadinha e vai lá trabalhar no campo. A gente falando do agro de ponta, hoje a gente já está pensando em outra realidade, né? Com drones, com... Sim, mas o relógio continua o mesmo. O relógio continua é 24 horas, então em época de safra não tem manhã, não tem tarde, não tem noite, não tem tempo feio. Você tá na janela de colher, tá na janela de plantar, todo mundo no campo, mas usando a tecnologia. Então os tratores têm GPS, você planta, grava essas coordenadas e colhe na mesma linha que você fez, para aumentar a produtividade. Os drones, eles vão entre o plantio e a colheita, eles vão te dando relatórios do que está acontecendo na sua área de plantio. Então, às vezes, você precisa jogar um fertilizante, reforçar um fertilizante. Em vez de você jogar na área inteira, você joga onde o drone te apontou alguma falha. E aí você está otimizando os seus recursos também. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala também das técnicas de plantio. A gente vai falar um pouco sobre geopolítica, isso é importante, mas eu queria deixar que você esclarecesse para a gente o quanto que a agricultura brasileira evoluiu nos últimos anos em relação a técnicas de plantio e a outras possibilidades. Antes de a gente começar a gravar, você falou para mim sobre o trigo do cerrado. Isso é uma tecnologia nova, uma tecnologia brasileira que a gente está lançando. Explica para a gente um pouquinho. É uma variável que a Embrapa desenvolveu e que está em teste. Então, o trigo é de clima temperado. Se essa variável funcionar no nosso cerrado, vai ser uma revolução. O Brasil tende a ser autossuficiente e exportador de trigo. E por que isso é importante no contexto geopolítico? Porque o mundo está crescendo. Em breve a gente vai ter 9 milhões de seres humanos para comer no mundo. Tá? E esse pessoal, quem vai oferecer comida para esse pessoal todo? O pessoal acha que o leite está na caixinha no supermercado, que o bife já vem fatiado lá no supermercado e ele vem do campo. Tá? E quem produz a proteína animal, quem produz a commodity alimentar é o homem do campo. Então essa revolução vai chegar no campo. A gente está falando sempre em aumentar a produtividade, tá, para atingir a demanda de segurança alimentar da população. A gente tem uma questão pendente aí de acordos
do Mercosul com a União Europeia, por exemplo. Que pé que anda isso? O que é que falta para que esse acordo seja assinado? O ministro Paulo Guedes deu recado. No início dos anos 2000, a França era um comprador importante da soja brasileira, do agronegócio brasileiro. E a China era meio que pau a pau com a França. Hoje, é 20 vezes o valor da França. A China é 20 vezes o valor da França. Então, se a Europa acha que pode produzir seu alimento, ela que produza. O Sarkozy que mostre onde estão os 2 milhões de hectares que ele quer plantar soja na França. Entendeu? Só se for nos telhados de Paris, entendeu? Que não tem. Então, acho que tem que ser uma relação de duas vias. Né? Não eu apanho e peço desculpa porque estou apanhando. Claro. A gente sempre também ouve que o Brasil é o celeiro do mundo. Isso é verdade? Brasil, Estados Unidos, a Ucrânia, entendeu? São os produtores de alimento. Porque para produzir você tem que ter terra, você tem que ter sol, iluminação, você tem que ter água e você tem que ter estabilidade política. Entendeu? Então você pega a Rússia, uma grande extensão territorial, mas é gelo. Entendeu? Você pega a China, uma grande extensão territorial, é seca. Você pega a África, não tem estabilidade política nenhuma. Então quem reúne tudo isso é o Brasil. Você citou a Ucrânia e depois você citou a Rússia. Como essa questão da guerra da Ucrânia está afetando a gente aqui, a nossa produção? Eu acho que por enquanto a nossa produção não está afetada, porque os fertilizantes estão chegando, estão chegando. Entendeu? O presidente Putin cumpriu os acordos com o Brasil. A demanda pelos produtos, pelas commodities alimentares que ficaram represadas na Ucrânia, a gente teve como atender, o resto do mundo, por enquanto, está tendo como atender. Só que a gente quer que isso se resolva logo também, né? Porque a gente está falando de segurança alimentar. Se hoje os níveis, segundo a USDA, os níveis das commodities alimentares estão nas suas mínimas. Se acontece uma desgraça e falta a produção, vai faltar comida. E aí comida, fome, aí sim é motivo de guerra. Aí você vai ter um cenário muito preocupante. Sempre que a gente fala que vai conversar com alguém ligado ao agronegócio, alguns temas surgem, algumas polêmicas surgem. E é sempre importante ter alguém que estuda e atua diretamente na área para esclarecer. Um dos pontos é o questionamento de várias ONGs sobre a questão da produção na Amazônia, desmatamento e etc. Como que você vê esse cenário e quais são esses mitos que circulam por aí nas redes sociais que são de fato mitos? Eu gosto de estudar as ONGs pela ótica geopolítica. A ONG é uma organização não governamental, tá? Se você olhar os balanços publicados nos sites deles, você vai ver que eles são financiados por governos estrangeiros. Então, uma organização não governamental financiada por um governo, ela perde o seu objetivo, primeiro. Você vai ver que são 100 mil ONGs atuando na Amazônia e nenhuma, ou quase nenhuma, no Nordeste. Será que o Nordeste não merecia uma atenção? A gente tem problema no Nordeste. Qual o interesse na Amazônia? Será que eles estão preocupados com a árvore, com o passarinho que está voando na Amazônia, ou estão preocupados com as riquezas da Amazônia? Entendeu? Será que não se comete biopirataria? Será que não se comete contrabando? Será que a gente não tem no nosso subsolo muitas riquezas que o mundo demanda? Quais são... Tem alguns mitos assim, em relação ao desmatamento, em relação à exploração mineral. Explica pra gente da sua experiência, o que de fato acontece e o que não acontece, o que é mito realmente. O discurso é mito, porque quem já voou para a Amazônia sabe que é mito. Então você vai até a cabeça, você vai para Manaus e voa até a cabeça do cachorro, em São Gabriel do Oeste. Você só vê mata. Eu tive a oportunidade de ir para Maturacá, que é um pelotão de fronteira no Pico da Neblina. Você voa horas de avião e você não vê desmatamento, você só vê mata. Então, o general Mourão falou isso, eu convido esses gringos a sobrevoar a Amazônia. Vamos ver se a gente acha esse volume todo de queimadas, de destruição. Se
Se você somar tudo que se fala que já foi destruído da Amazônia, a Amazônia não existiria mais. E pior, quando eles publicam, essas ONGs publicam fotos de supostos malfeitos na Amazônia, você tem girafa, entendeu? Que nunca teve na Amazônia, você tem canguru, que nunca teve na Amazônia, ou seja, é de simulação. Mas o próprio INPE divulga um relatório sobre queimadas e desmatamento. Então, você sabia que se você acender uma lareira na sede da fazenda, ela aparece no satélite como queimada, como desmatamento? Não tinha informação. É essa informação que é mal usada. Entendeu? Então, uma fazenda é normal você queimar o lixo. Então, aquele pequeno montante de queimada que você fez conta como uma queimada, como uma destruição. E não é. Então, vou usar um termo que eu odeio. Então, como que a gente faz, que é a tal da narrativa? Então, se acender uma lareira, vai ligar um alerta para o satélite e vai disparar um relatório lá no INPE, onde a gente que não tem uma relação direta com uma ONG ou não atua diretamente no agro, é um público médio que se informa através dos jornais, das redes sociais, etc. Onde a gente consegue as informações para saber se a gente está bem? Essa é uma falha do Brasil. O Brasil, ele não sabe se vender. Então você pega um comerciante da 25, um Patrício aí, um árabe. Ele é comerciante, é primo, vamos vender, compra, troca, vende, faz, não sei o quê. O Brasil não sabe fazer isso. Entendeu? A gente preserva 62% do território, a Europa preservou até hoje 0,2% do território, as ONGs estão sediadas basicamente na Europa, eles vêm, põem o dedo no nosso nariz e a gente ainda pede desculpa. Quer dizer, está na hora de inverter, falar, galera, está aqui, ó, vamos ser comerciante, vamos ser marqueteiro, a verdade está aqui, vamos mostrar a verdade. Então vamos ter um contraponto. Então a gente precisa aí de uma campanha de relações públicas melhor, né? Sim, isso, mas não é o governo que tem que fazer, mas o brasileiro tem que aprender isso também. O brasileiro ainda tem mente de colônia, entendeu? A gente está sempre pedindo desculpa. Se você vem para o Brasil e fala estrangeiro, pô, você é o cara, você não rouba, você tem uma reputação ilibada. E não necessariamente a gente é ruim. Entendeu? A gente sabe fazer as coisas, só que a gente tem, com essa visão colonialista, a gente está sempre pedindo I'm sorry, sempre no I'm sorry. Vamos, para a gente encerrar essa parte da geopolítica, Código Florestal. Nosso Código Florestal, quando foi aprovado, foi elogiado internacionalmente. Assim. É de fato um código bom? Então, é uma lei que só tem no Brasil. Um país com um código florestal que nem a gente tem, só no Brasil. Isso é bom? É bom, é um diferencial. A gente é obrigado a preservar 20%, via de regra, na Amazônia 80%, da nossa propriedade. Por um negócio agro, isso é bacana. Ter esse código é bacana. É bacana, porque colocou regra. Tudo na vida tem que ter regra. Então, a hora que alguém vem criticar que você está desmatando, você tem o desmatamento ilegal e o legal. Se eu estou desmatando dentro dos 20%, ele é legal. Eu estou dentro da lei. Se eu estou fora, eu estou ilegal. Aí vamos combater. Qual é a diferença? Só que se mistura tudo. E esse código, quando ele foi aprovado, na época era o deputado Aldo Rebelo, foi o relator, fez um excelente trabalho a favor do Brasil. Ele não agradou nem os fazendeiros e nem as ONGs. Então foi excelente, porque ele não tomou partido. Ele se preocupou com os interesses do Brasil. Isso é o que interessa. Entendi, professor. Então, nosso papo assim, renderia muito. A gente precisaria muito mais tempo para falar sobre esse assunto. Eu espero que o senhor volte aqui para a gente conversar sobre isso. Mas antes da gente encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria que o senhor falasse sobre uma novidade. A gente estava conversando antes de começar a gravação sobre células de combustível. Eu sou um completo ignorante sobre isso e eu queria que o senhor me esclarecesse. É a utilização do hidrogênio com etanol. O que isso significa e por que isso é importante? Na verdade, isso não é assunto novo. Eu tive uma palestra em 2007 com o presidente da BMW na FAAP e ele já falava em 2007 que a BMW não apostava no etanol, não apostava na eletrificação, mas apostava na célula de combustível. E isso chegou.
Então hoje o carro elétrico é bacana, só que movido a energia de carvão, ele polui. O lítio, ele polui. O rodar dele é bacana, né? Então, como que você vai carregar um carro e depois você vai descartar esse carro? A bateria vence também. Quanto custa essa bateria? Onde você joga fora? Então, essa tecnologia também tem que evoluir. E ela vai evoluir para a célula de combustível, que a grosso modo, assim, reduzindo a simplicidade total, você vai abastecer seu carro com etanol. E por que o etanol? Porque a célula é a molécula de energia com mais moléculas de hidrogênio, tá? Então você tem 5 hidrogênios na fórmula do etanol. E aí vai ter uma reação que vai liberar energia para o carro rodar. Então vai ser fantástico para o nosso campo. E se você pegar o carro a combustão, o próprio etanol do plantio da cana até o final do carro, ele é muito mais eficiente que o carro elétrico, porque a cana não polui, produzir a cana não polui. Hoje você tá verde nessa produção de etanol. Só o rodar do carro que talvez não seja tão eficiente quanto o elétrico, somente. A gente tinha há uns anos um alarde grande em relação ao biocombustível. E a impressão minha, talvez, se eu esteja equivocado, a gente não está tendo mais tanta divulgação disso. É uma política que ficou meio de lado, assim? Pelo contrário, a Índia está colocando etanol na sua gasolina, e isso vai impactar no preço do açúcar também. A China está colocando etanol na sua gasolina, e aquela frota toda rodando com um pouco de etanol é muito. Os Estados Unidos têm etanol na sua gasolina, então é que aqui a gente é meio bagunçado, entendeu? Lá o número é fixo, aqui conforme o vento ele aumenta ou diminui, e o carro que faça a parte dele. Entendeu? Mas sempre vai. Os desenvolvidos têm o etanol na gasolina. E para a gente encerrar, com essa tecnologia do hidrogênio, já tem veículos rodando com essa tecnologia? Em teste, sim. Em fase de teste, sim. A gente tem. Quando que o pessoal que está assistindo a gente vai poder chegar no posto de com esses números que estão falando... Coloca aí 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Põe 1 litro de etanol que eu vou rodar 100 quilômetros aí. Está muito perto, está muito perto. É que ficou claro, você vê, a Alemanha falou que em 2030 ela ia ter toda a frota eletrificada. Com o conflito, precisa ter energia, e energia limpa. Cadê essa energia? Então vendeu-se um negócio que não tinha como entregar. Agora você, para ter a frota verde, você vai poluir com carvão, você vai poluir com usina atômica? Faz sentido? A gente volta ao começo da nossa conversa, o contexto geopolítico influencia, vai sempre influenciar no avanço ou no cessar das novas tecnologias. Professor Rafael Possic, obrigado. Obrigado, conta com a gente. Aceitar o convite aqui do EDD nessa nova temporada, e eu espero receber o senhor aqui em outras oportunidades para a gente conversar mais sobre esse e outros assuntos. Tá? Vamos sim, porque o campo é cheio de novidades aí. Muito obrigado a vocês que acompanharam a gente até aqui. Se vocês não viram os programas anteriores, procure aqui nas nossas redes sociais. São todos disponíveis. Essa temporada do Economia Dia a Dia está trazendo muita gente bacana, falando sobre vários assuntos diferentes. Eu agradeço quem ficou até agora e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.